Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nos reunimos para exercitar, esta dimensão importante também, que é da formação e do aprofundamento da nossa fé. Vamos continuar ainda, insistindo, invocando o Espírito Santo, que seja uma noite muito bela, de encontro, oração, aprofundamento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vocês que estão aqui nesta noite, que acolheram este convite de participar, desta reabertura, podemos assim dizer, da Escola de Fé, que já havia feito um percurso bonito na paróquia, e aqueles que depois também estarão acompanhando, pelo vídeo, vocês também, nossa saudação. Então, nesta noite nós estamos aqui, e assim, tenho no coração, depois ouvindo como era um pouco o formato da Escola da Fé, desejaria propor que até dezembro pudéssemos ter um encontro por mês, e quem sabe no próximo ano, que depois vamos fazer também toda aí uma pesquisa de possíveis temas que a própria comunidade gostaria de ter, aprofundar, mas assim, desejo também, depois se pode avaliar, mas desejo implantar aqui uma parceria com a nossa Faculdade Católica de Belém, sendo que teremos no próximo ano também, como já hoje, o Padre Francisco, o Padre Chicão, como é conhecido, é professor, docente na nossa faculdade, mas o desejo é que no próximo ano pudesse ser assim, uma quarta-feira, um convidado, alguém que pudesse vir aqui nos ajudar e tudo, e uma segunda quarta-feira fôssemos entre nós. Muitos de vocês sei que tem também já preparação, já tem um aprofundamento em algum tema que gostaria de, aí faríamos desse modo, um convidado e alguém que pudesse também, que isso faz parte, é bonito na dimensão da nossa paróquia, podermos também exercitar esta escuta até de alguém, irmão ou irmã, que convive, está entre nós e que pode também testemunhar a sua fé, o aprofundamento também que tem, Então, mas essa é a ideia, o formato, mas como estamos ainda aos poucos, retornando, este ano ainda ficaremos assim, uma vez ao mês, com a Escola da Fé, tá bom? Então assim chamo, solenemente, Padre Chicão, que acolheu também o convite, agradeço, que sei que com tantas coisas, não é fácil, com paróquia, faculdade, outras coisas também, mas se colocou aí à disposição para preparar para nós uma bela reflexão. Um desafio para ele, que como articular um tema mariano no ano de São José. Então, por isso que conversando ele colocou, Maria, aquela mulher, que estava prometida, a um homem chamado José. E trará, claro que não se esgota nesse tempo que temos, tantas coisas bonitas, mas que seja uma noite agradável para nós de reflexão. Padre Chicão, uma salva de palmas, nós o acolhemos assim. Obrigado, viu? Boa noite para todos. Muito obrigado, agradeço ao cônego Vladian por fazer aquilo que fazia Dom Bosco. Dom Bosco dizia que para alguém aprender a nadar tem que se jogar na piscina, mas tem que ficar de olho para que a pessoa não se afogue, Então fica aqui pertinho para a gente poder então
fazer esta partilha. Eu gostaria de iniciar, então, me apresentando. Eu sou o Padre Chicão, sou salesiano, sou cearense, crescido no Amazonas. Cheguei com 8 anos de idade. Em 1975, passei aqui pela BR com a minha família, indo para o porto, pegar o barco, e fomos para Manaus. E aí a gente está aqui nesta região, e sou daqui já há muito tempo, né? Então fico muito feliz por poder estar aqui participando com vocês. Atualmente estou lá na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua. E eu gostaria de iniciar dizendo uma frase. Santo Agostinho, uma vez, se eu não me engano foi ele, se não foi, me corrijam, disse assim: com vocês sou cristão, para vocês sou bispo. E eu gostaria de utilizar este exemplo para dizer assim: com vocês sou aprendiz, e para vocês sou alguém que veio partilhar. Não vim dar uma aula, não vim fazer um curso doutrinário, mas partilhar uma sensibilidade, partilhar uma experiência, a partir também de elementos que a gente vai refletindo e de elementos que a gente vai trabalhando também no âmbito, sim, das nossas comunidades, da nossa comunidade. Então, o tema que escolhi é Maria, prometida a um homem chamado José, que é justamente um versículo, não é, do Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 1. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Justamente a partir daí vamos tentar fazer este itinerário juntos de reflexão, que vai tocar elementos de Mariologia, depois também elementos relacionados com a figura e com a missão de São José. A gente está vivendo o ano dedicado a São José. Creio que vocês já tiveram contato com a carta apostólica do Papa Francisco, Patris Corde, sobre o ano de São José. E também vou concluir com uma breve referência à exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco, Amoris Laetitia, que fala justamente da família. Então a gente vai trabalhar esta relação entre Maria, São José, com um enfoque voltado para o âmbito familiar. Também porque o nosso Sírio, que nós celebramos recentemente, colocava essa perspectiva, o Evangelho da família na casa de Maria. Então estamos bem sintonizados, estamos com o coração bem aquecidos. Então a primeira coisa que a gente gostaria de refletir são breves acenos sobre a imagem evangélica de Maria, mãe de Deus e esposa de José. Naturalmente, quanto mais nós nos tornamos evangélicos, no sentido de aprofundarmos a Sagrada Escritura, tanto mais nós teremos uma devoção mariana bem fundamentada. É preciso, então, mergulhar naquilo que diz a Sagrada Escritura, de modo particular o Novo Testamento, para que nós possamos compreender à luz da revelação, à luz de Jesus Cristo, palavra definitiva do Pai, a realidade de Maria, a sua missão, a sua vida, senão nós não a compreenderemos. Então vamos fazer alguns acenos sobre esta imagem evangélica de Maria. Naturalmente tem muita coisa para falar, e eu elegi alguns tópicos somente para provocar vocês, para que vocês possam aprofundar depois. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, basta levantar a mão. E eu me baseio num escrito de um salesiano chamado Padre Juan Bartolomé, que escreveu um opúsculo muito interessante, que eu gostaria depois de indicar para vocês. Vocês podem comprar esse opúsculo depois numa biblioteca virtual. Quem quer fazer um aprofundamento de Mariologia com um enfoque bastante interessante, este é um livro recomendado. Maria, Mulher de Fé, Etapas de uma Bela Aventura. Então, eu elegi algumas coisas para provocar a reflexão que eu gostaria de partilhar a vocês.
quanto mais nós nos aproximamos, como dizia, da imagem evangélica de Maria, tanto mais nós vamos nos familiarizar com um termo que eu acho que talvez vocês nunca escutaram, que é justamente isso. O primeiro devoto da Virgem Maria é o próprio Deus. É o primeiro devoto da Virgem Maria. É o primeiro que a olha com devoção. Por quê? Porque Maria, agraciada por Deus, disponível a cumprir a vontade de Deus, Maria coloca-se totalmente à disposição de Deus e corresponde ao seu projeto. Significa que nós precisamos adquirir um olhar teológico para podermos mergulhar também no sentido profundo daquilo que Maria viveu, da sua experiência, sobretudo da sua caminhada de fé. Ao olharmos o Evangelho, nos familiarizamos com a devoção que Deus sentiu pela Virgem Maria. Vocês conseguem imaginar a alegria de Deus, a contenteza de Deus ao contemplar a correspondência de Maria? E a mesma coisa que nós devemos pensar a nosso respeito, quando nós correspondemos à sua graça, Deus também se alegra conosco. Não é somente nós que nos alegramos com Deus. Nós, ao correspondermos à graça de Deus e ao respondermos ao seu amor, também damos alegria, né, a Ele que se oferece totalmente a nós. E o que significa ter devoção? Ter devoção significa ter uma veneração especial. E as pessoas falam com muita propriedade, com muita familiaridade: eu sou devoto de Nossa Senhora, né? E o que significa isso? O que comporta esta devoção, né, na minha relação com Maria, mas também na minha relação com Deus? Porque ser devoto de Maria significa colocar-se numa atitude de relação diferente com Deus. A devoção a Maria, a bem-aventurada Mãe de Deus, é característica de todos os filhos nascidos de Deus. Portanto, evangelicamente falando, não é uma questão somente de ser católico para ser devoto de Maria. A autenticidade evangélica nos leva a sermos marianos. Alguém que diz que não é mariano deve questionar também a sua adesão ao Evangelho, a sua adesão à palavra, porque parece que se destaca as coisas, parece que não tem nada a ver, muitas vezes, na fala de certas pessoas. Não, pelo contrário. À medida do aprofundamento do Evangelho, nos coloca também cada vez mais próximos de Maria. Deus se encantou com a Virgem de Nazaré. Ousamos contemplá-la com os olhos de Deus e o coração do seu Filho? Muda a perspectiva, não é? A gente sempre pensa em Maria contemplando a Deus e contemplando o seu Filho. E como Deus e o seu Filho a contemplaram? Como é que nós, filhos, por exemplo, contemplamos a nossa mãe? Como é que nós olhamos os nossos pais? O que eles despertam em nós? O que eles causam em nós de surpresa, de alegria, de contenteza? Deus olhou para Maria de uma forma única, especial, como também Jesus tinha um olhar diferenciado para com a sua mãe, um olhar especial. Senão seria uma coisa somente de mão única, mas não, é uma relação profunda. Lembremos-nos que Jesus viveu em tudo a experiência humana, com exceção do pecado, quer dizer, viveu profundamente essa relacionalidade de encontro, de escuta, de carinho, de presença, de necessidade de estar próximo, de sentir a proteção. Viveu tudo isso.
não é? Viveu tudo isso de forma profunda. Como nós a imaginamos ou como ela encantou a Deus? Aí nós poderíamos dar algumas respostas, vocês têm outras respostas. Primeiro, sendo obediente. A obediência na Sagrada Escritura não é executar um comando porque alguém está mandando. Não, a obediência na Sagrada Escritura significa, em primeiro lugar, ouvir com atenção, ouvir com predileção, colocar-se numa atitude de escuta profunda, que envolve toda a pessoa, que envolve toda a vida, envolve toda a história. Foi serva, não é? Foi serva, total, não é? Mas o serviço de Maria não inicia somente a partir da anunciação. Eis aqui a serva do Senhor. Não inicia não, ela já era serva do Senhor. Ela já trazia no seu coração a experiência profunda do encontro com Deus, da intimidade com Deus. Parece que tudo começa ali, mas não é assim, não começa tudo ali. É todo um caminho. Claro que Maria não imaginava, como a maioria das personagens bíblicas não imaginam, a surpresa da gratuidade e da bondade de Deus, mas ela havia fazia um caminho de proximidade, de crescimento humano, de encontro com Deus, de vivência da sua fé. Ela acreditou nele, né? O autor aqui ousa dizer assim, que a grandeza de Maria é sim porque é mãe de Deus, mas a grandeza ainda maior de Maria é porque ela acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque é mulher de fé, é mulher que colocou toda a sua confiança, todo o seu projeto de vida nas mãos de Deus, né? Trocou o seu projeto diante da proposta de Deus. Ela se empenhou em ajudá-lo no projeto de salvação. Deus se encanta com Maria por esse e por outros motivos, né, que nós poderíamos elencar tantos outros. Isso sempre numa perspectiva de caminhada, né, numa perspectiva de muitas vezes peregrinar na penumbra da fé sem compreender as coisas. Eu gosto muito da expressão do Evangelho de São Lucas, que depois da anunciação, justamente o texto se conclui assim dizendo, e o anjo a deixou, né? E o anjo a deixou. Aí entra Maria novamente na ordinariedade, e depois ela vai começar a meditar e a guardar no seu coração, a partir daquilo que ela vê, a partir daquilo que ela escuta, a partir daquilo que ela tem que discernir e refletir na sua experiência de fé, como acontece também conosco. Por mais enraizada que seja uma devoção mariana, valeria muito pouco se não estivesse, está faltando não aqui, se não estivesse fundamentada na vontade de Deus. Foi Deus quem escolheu Maria muito antes que nos passasse pela mente pensar nela. Então a nossa devoção a Maria está baseada também porque Deus, como Ele sempre nos precede, Ele também nos precede nesta devoção a Maria, Ele também nos precede neste encantamento, neste alegrar-se, como dizia, diante da correspondência e da vivência desta serva do Senhor na sua beleza, na sua correspondência, na sua resposta sincera ao projeto de Deus. Primeiramente, Deus a escolheu como mãe e somente depois nós podemos gozar de sua proteção materna. Deus também se antecipa aí, não é? Muito antes de ser Senhora nossa, ela foi serva de Deus. Muito pode nos causar muita admiração, porém, não pelo que ela fez por Deus, e menos ainda, pelo que ela pode fazer por nós, mas por tudo aquilo que Deus realizou nela. Esta deve ser a nossa maior admiração. A admiração daquilo que Deus
gratuitamente, na sua bondade, realizou em Maria, como ela mesma canta no seu hino do Magnífica. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Nós deveremos então olhar para Maria e contemplar nela a beleza da ação de Deus na sua vida. E deveria ser assim também com as pessoas, com as outras pessoas que nos cercam. Contemplar a beleza de Deus na vida das pessoas, naquilo que elas conseguem viver, naquilo que elas conseguem corresponder ao amor e à vontade de Deus. Se refletíssemos bem, a única maneira verdadeiramente correta de ver e venerar Maria é aquela com a qual Deus a contemplou e a amou. Um olhar cheio de entusiasmo de Deus por Maria. É bom pensar assim, não é? Que quando nós nos entusiasmamos por Maria, nós estamos também nos aproximando deste gesto, desta expressão divina. Se descobríssemos em Maria aquilo que o nosso Deus encontrou nela, evidentemente o nosso amor por Maria seria mais divino e a nossa devoção seria, sem dúvida, mais evangélica. O Evangelho é, em primeiro lugar, nós sabemos muito bem, revelação de Deus. Também naqueles episódios em que Maria está presente e assume certo protagonismo. Sempre a Sagrada Escritura está nos dizendo, está nos revelando quem é Deus. E Deus sempre para nós, né? Deus se revela sempre oferecendo-se totalmente a nós. Também quando olhamos para os episódios onde nos encontramos com Maria, Deus está se revelando. O que Ele está querendo nos dizer a partir da sua relação única e irrepetível com Maria de Nazaré? O que tem de significado para nós? Porque isso daí vai nos ajudar justamente a fundamentar ainda mais a nossa devoção a Maria. Porque vamos compreender a sua exemplaridade, sempre respeitando que aquilo que Deus realiza com Maria é único, mas vamos compreender o que Ele pede também para nós, porque nós nos encontramos em muitas ocasiões em circunstâncias semelhantes àquelas vividas por Maria ao longo do seu itinerário de fé. Como é que nós vamos reagir? Que atitude nós vamos assumir como resposta a essa proposta e a esta revelação de Deus? Os textos evangélicos sobre Maria, mais do que nos contar como foi Maria, nos explica como é Deus e como se empenha em ser assim também conosco. Olhemos para a ação de Deus em Maria para nos perguntar como é que Deus se empenha conosco, porque se Ele se empenhou com Maria, se Ele se comprometeu com Maria, Ele também se compromete, Ele se empenha conosco na nossa caminhada, de uma forma pessoal e de uma forma também irrepetível, única, porque nós não somos genéricos, cada um de nós tem a nossa trajetória, cada um de nós tem a nossa história, tem o nosso caminho. Esta é uma perspectiva diferente, que nos ajuda a enxergar em Maria a revelação de Deus a partir desta relação que se estabelece entre ambos. A biografia de Maria, que apenas a muito custo se consegue reconstruir, pode parecer-nos insuficientes de informações relevantes e pobre em situações prodigiosas. Talvez muitas pessoas gostariam de uma mariologia mais prodigiosa, e às vezes acabam atribuindo coisas a Maria que, evangelicamente falando, teria que se questionar e se refletir um pouco, Muita gente busca essa questão do prodígio, Sim, hoje em dia na internet circula um monte de coisas, Dias atrás eu recebi um vídeo de uma pessoa que me mandou um vídeo, e nesse vídeo tinha uma fala de Nossa Senhora para o Brasil. E falava e não sei o que mais. Eu escutei aquilo só por respeito, para escutar a pessoa e para dar um retorno, um feedback,
mas acaba se atribuindo tantas coisas que termina por deturpar e por não valorizar verdadeiramente aquilo que é a figura de Maria, a sua relação com Deus, aquilo que a Sagrada Escritura nos diz, não é? De fato, estes dados são insuficientes, porém, mais do que alimentar a curiosidade pelo aspecto episódico, inventando aquilo que não é necessário, seria ótimo escutar o que é fundamental, isto é, o que Deus diz de Maria, ou, numa formulação mais exata, descobrir o que Deus espera de nós em tudo aquilo que se diz dela, como já falei anteriormente para vocês. O que Deus foi para Maria, continua a querer ser para cada um de nós. Deus, cheio de bondade e de sabedoria, querendo realizar a redenção do mundo, e aí nos diz a carta de São Paulo aos Gálatas, não é? Enviou seu filho nascido de uma mulher, na plenitude dos tempos, para que fôssemos adotados como filho. É a única citação de São Paulo referente a Maria, sabiam disso? É a única citação de São Paulo. As notícias e os textos referentes a Maria são escassos no Novo Testamento, tá? Mas são de uma intensidade e uma de significatividade tamanhas na sua totalidade, que nos faz compreender e entender e mergulhar no sentido profundo daquilo que foi Maria, da sua experiência com Deus, da sua missão, da sua resposta. Devemos olhar o papel da mãe do Salvador a partir da história da salvação. Sabemos que profeticamente nós já temos um anúncio, já no livro do Gênesis, né? Quando se fala, estava vindo aqui, estavam cantando aquela música que acho que é do padre Marcelo Rossi, né? Maria passa à frente, esmaga a cabeça da serpente, justamente baseada naquele versículo bíblico, né? Gênesis capítulo 3, versículo 15, justamente um descendente da mulher em combate com a serpente vai esmagar definitivamente a cabeça da serpente. Então aí nós já temos um primeiro anúncio, um proto-evangelho desta mulher, desta escolhida, não é? Para justamente participar na economia da salvação, no projeto de salvação de Deus, diante da humanidade caída, da humanidade ferida. Ela é igualmente a virgem que conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. E nós temos diversos textos, nós temos aqui a Gaudium et Spes número 55, e temos diversos textos, sobretudo Isaías, que dentre os profetas tem alguns textos relacionados aí com a promessa do Messias, nós já conhecemos. Com ela, depois de longa expectativa, nós temos a realização da promessa e a inauguração da nova economia, ou seja, do tempo de Deus, da plenitude dos tempos. O Filho de Deus assume dela a natureza humana para libertar o homem do pecado por intermédio dos mistérios de sua vida humana. Maria, então, tem um lugar singular na história da salvação, tem um lugar singular neste diálogo de Deus e de resgate com a humanidade que voltou as costas para o seu Criador. E aqui uma breve aceno a alguns momentos da vida de Maria. Nazaré, a vocação ou a descoberta de um Deus Salvador. Em Nazaré, Deus foi propor-lhe o seu projeto e pedir-lhe o seu consentimento. Maria soube que Deus pensava em salvar o seu povo no mesmo momento em que soube que ele contava com ela. Aquela tensão e aquela expectativa presente em todo o povo de Israel, presente no povo de Israel e alimentado
ao longo dos séculos pelos profetas, Maria também, ela era portadora desta expectativa. E a partir do momento que Deus lhe propõe, lhe faz o convite para que ela seja a mãe do Salvador, ela compreende então que Ele conta com ela para a salvação, para a realização das promessas, né? Alimentadas e acalentadas durante tantos anos na história do povo de Israel, na história dos profetas. O anúncio do nascimento de Jesus coincidiu, portanto, com o convite para ser mãe de Deus. A salvação do povo, projetada por Deus, coincidiu com a vocação de Maria, eleita por Deus. Então, a vocação de Maria está intimamente relacionada com este momento, com este Kairos de Deus. Kairos, o tempo de Deus. Não o amadurecimento de um tempo cronológico, mas o amadurecimento do tempo querido por Deus para oferecer à humanidade a salvação definitiva na pessoa do seu Filho encarnado, Jesus de Nazaré, e que Maria então lhe concede a natureza humana ao Filho de Deus, como depois nós vamos ver lá na frente. Nazaré também nos revela um outro elemento importante, nos revela que Maria é mãe de Deus por ser sua serva, aquilo que eu dizia, não é? Naturalmente, o desejo, a vontade, o compromisso de servir de Maria, ela se torna ainda mais intenso, como nós vamos ver no fato da sua visita, que é uma questão assim, exemplar para nós, de visita à sua prima Isabel, no desejo, no compromisso de ir ao encontro daqueles que mais precisam, daqueles que mais necessitam. Mas Maria, ela já vivia esta experiência do serviço, da dedicação, da doação, não é? Na vida nada começa assim, sem uma pequena história. Maria deseja que se cumpra tudo quanto lhe foi dito. A total subordinação da própria vida e dos próprios projetos converte a agraciada em serva. Deveria acontecer conosco também, que somos continuamente agraciados, se totalmente envolvidos pelo amor benevolente de Deus, não há uma resposta maior de correspondência do que nos abrirmos para o serviço, nos colocarmos em atitude de saída. Se o Deus que vem ao nosso encontro e que se doa a nós, sai para vir e nos encontrar e nos agraciar, nós devemos realizar a mesma coisa. Devemos nos sentir impulsionados, impelidos e até diria intimados a sair de nós mesmos, para nos tornar servidores. A graça precedeu e tornou possível a obediência. O padre Libânio, ele tem um vídeo muito interessante, que ele fala da graça, ele diz sempre assim: no início está a graça, no meio está a graça, no fim está a graça. A graça vai nos preparando para também nos colocarmos numa atitude obediencial. E quando obedecemos, a graça vem também em nosso auxílio para que nós continuemos sendo perseverantes neste caminho. Portanto, o que superabunda não é o pecado, mas é a graça. Mas é a graça, a força de Deus, que não é somente, não é é também um dom, vamos dizer assim, mas a graça de Deus é sobretudo Deus que se oferece a nós, que se doa a nós. Deus é amor, o amor sai de si, o amor se doa totalmente. A fé, que é serviço exclusivo e consentimento cordial, atuação do dever, total, mas sem mérito, é a reação de quem escuta o seu Deus. Esta é a atitude de Maria. Aí em Carim, a cidade de Isabel, bem-aventurada porque crente.
Com a narrativa da visita de Maria a Isabel, vou ler para vocês, sua prima, Lucas conseguiu tornar público o agir de Deus em Maria. Então Lucas resolveu, vamos dizer assim, publicar aquilo que tinha acontecido no segredo lá de Nazaré, justamente para todos nós, que é justamente a partilha do encontro, do diálogo entre essas duas mulheres. Uma virgem e uma que era estéril, uma jovem e uma anciã, uma que estava já no 6º mês e uma outra que estava no início da sua gravidez, mas que se reconhecem no movimento de encontro, animadas e inspiradas pelo Espírito, não é? Se reconhecem agraciadas, se reconhecem amadas, queridas e olhadas por Deus. Depois da intervenção de Deus em Maria, Maria intervém na vida dos outros. Deus interviu na minha vida, eu vou intervir na vida dos outros. Deus agiu na minha vida, eu vou agir na vida dos outros. Esse binômio, esse movimento, ele é inseparável, não tem como ir a Deus ou Deus vir a nós sem que nós possamos ir ao encontro dos outros. Aqui nós estamos compreendendo aquilo que nós falávamos. O que Deus realiza em Maria serve também para nós como impulso para a nossa vida, para a nossa caminhada. Porém, não como aquilo que já é. Maria então intervém na vida de Isabel, não como aquilo que já é, mãe de Deus, mas como aquilo que sempre foi, uma serva. Sempre foi uma serva, né? A crente em Deus é serva da sua parente. A mãe de Deus se põe a serviço de quem está em necessidade. Muito legal isso aí, muito bonito, porque Jesus depois vai dizer: eu vim para servir, não para ser servido. A mãe de Deus se coloca não num pedestal, se coloca como serva, como servidora. É assim que Maria gosta de ser vista, como servidora. E não tem uma devoção maior, então, de que nós apreendermos da sua experiência essa atitude de serviço. Belém com os olhos no coração e vê o coração das coisas. Depois de ter dado a Deus seu consentimento e sua vida, a serva de Deus sente-se cada vez ligada ao Deus ao que tinha aderido. Maria, que se tinha declarado disposta a exercer a função de gestante para Deus, não no sentido que é uma barriga de aluguel, não, no sentido de que ela aceitou realmente ser a mãe de Deus, com todas as suas consequências. Pouco a pouco e sem muitas luzes, sublinhe isso daqui, tá? Porque o pessoal pensa que para Maria foi tudo tão assim, sabe, como se executasse um script já pré-definido. Não é assim não. Ela é modelo para nós, ela é a primeira cristã, é a primeira discípula, é a primeira que acreditou. Porque o nosso caminho de fé é um caminho exigente, é um caminho difícil. E a gente precisa de modelos que nos ajudem a compreender que este caminhar passa muitas vezes pela penumbra, passa muitas vezes pelas dúvidas, passa muitas vezes por situações que nós não compreendemos. É o que nos narra Lucas em seguida. Nascimento, infância, adolescente, etc., ministério público de Jesus, são os pontos-chave do processo de conversão de uma mãe em crente. Maria, aos poucos, vai se convertendo de mãe a discípula, né? E este é o nosso caminho. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem e que escutam a palavra de Deus. E aqui vamos falar um pouquinho de José, né, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. A José, descendente de Davi, estava prometida em casamento uma virgem e o nome dela era Maria. E ele a amou como esposo e a protegeu com carinho e zelo. Também, diz a carta do Papa Francisco, com coração de pai, amou a Jesus, designado nos evangelhos como filho de José. Temos poucas notícias nos evangelhos sobre José. E ainda tem um outro fator que não tem uma única palavra de José.
É muito interessante isso, é muito bonito isso. Porque a gente fala demais às vezes, a gente acha que precisa estar sempre à frente. E não passa por aí, não. Há muitos modos de se viver o encontro com Deus, a fidelidade a Deus, a correspondência a Deus, né? Isso nos estimula bastante. Se José verbaliza pouco, as suas atitudes gritam no Evangelho. Suas atitudes são corajosas, como diz o Papa Francisco, são criativas, são audaciosas, vive profundamente a paternidade, vive profundamente a sua relação esponsal com Maria, não é? É a força das atitudes, a força dos gestos, a força do compromisso. Da mesma forma que fizemos um itinerário evangélico, para acolher a figura de Maria e o Deus que se revela na sua vida, assim também, guiados pela carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco, podemos colher as raízes evangélicas de São José, esposo adotivo, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia na palavra do anjo, diz o Papa. A nobreza do seu coração o faz subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo, aplicando para a nossa realidade, diz o Papa, onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura do homem respeitoso, dedicado, mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a que fazer, Deus ajuda-o a escolher, iluminando o seu discernimento. José utiliza a autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para fazer um dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho. É neste sentido que também devemos olhar a relação esposo-esposa de José para com Maria. A ela fez dom da sua pessoa. A ela dedicou a sua vida. A ela devotou o seu trabalho como garantia, sustento e proteção. Também o seu projeto de vida fora radicalmente modificado por Deus. Tanto o projeto de Maria quanto de José, ambos prometidos um ao outro em casamento, Deus muda completamente. Então, José também se coloca nessa perspectiva obediencial que nós vimos em Maria. Assim como Maria, José percebe a grandeza da ação de Deus na sua vida, na vida de Maria, sente-se indigno. Eu escutei esta narrativa de que José sabe daquilo que está acontecendo em Maria, não é? Sabe? E ele se sente indigno disso, por isso quer repudiá-la em segredo, né? Não quer denunciá-la publicamente, para que ela não seja também vítima daquilo que dizia a lei, mas ele se sente indigno de participar deste mistério grandioso do qual Maria está fazendo parte, né? E decide se retirar, mas Deus quer que ele participe ativamente, quer que ele esteja presente, quer que ele envolva o seu projeto, a sua vida, não só, né? José é descendente de Davi, sabemos muito bem, é ele que concede a Jesus a linhagem davídica, né? E José, que era da linhagem, vamos dizer assim, pobre de Davi, eu não sei se tem outros da linhagem rica, etc., oferece o que tem de melhor da linhagem davídica. O homem justo, não é? Mas não só. Um homem que coloca Deus como primazia na sua vida. E lembra um dos elementos muito importantes na história de Israel, daquele resto de Israel que se mantém fiel a Deus,
apesar da infidelidade da maioria, aquela categoria denominada resto de Israel. É o resto da dinastia davídica, fiel às promessas de Deus, fiel à expectativa do Messias e totalmente disposto a colocar toda a sua vida, toda a sua existência no projeto que Deus lhe propõe. Assume uma atitude obediencial e, aderindo ao projeto de Jesus, se associa muito mais à sua esposa, a quem amava e que agora juntos dedicam suas vidas a serviço de Deus e do seu plano de salvação. A exemplaridade da relação Maria-José deve também servir de estímulo para todas as famílias. E aqui eu gostaria de ler esta síntese, talvez não esteja cronologicamente bem organizada, mas a gente vai compreender muito bem. Aos esposos e pais, porque este documento do Papa Francisco, ele é um presente, sobretudo para nós no nosso tempo que estamos carentes de paternidade. É um grande convite para o exercício da paternidade. E a paternidade não está relacionada somente com aqueles que têm filhos. Nós vivemos numa sociedade que está habituada a gerar órfãos. E já existem diversos tipos de orfandade. Então, a paternidade necessária para nós hoje é aquilo que o Papa Francisco nos elenca, apresentando a figura de São José. Ite ad Iosef, ide a José, para acolher o modo como ele vive a sua relação matrimonial. Ele não a quis difamá-la publicamente, decidiu repudiá-la em segredo. Mas sabemos depois o que ele vai discernir, guiado e orientado por Deus. Seguiu o mandato do anjo e não teve receio em receber Maria, sua mulher. Soube acolher com fé o que fora gerado nela, pois vinha do Espírito Santo. E assumiu a paternidade legal do filho de Maria, pois lhe deu o nome de Jesus, aquele que salvará seu povo de seus pecados. Em Belém, vê realizada a promessa. Para proteger sua família, José segue a orientação do anjo e pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Levou seu filho para apresentá-lo no templo e resgatá-lo, como prescrevia a lei, já que era o primogênito. E com Maria, em silêncio, escuta o louvor de Simeão e a profecia de Ana. Então nós vemos este caminhar juntos, Sabemos que Lucas é aquele que evidencia mais a figura de Maria, enquanto Mateus é aquele que evidencia mais a figura de José. Mas colocando esses textos em complementariedade, nós vemos um caminho familiar, um caminho conjunto nesta aceitação e vivência do projeto de Deus, mas sobretudo neste olhar voltado para Jesus, no projeto da família, o projeto do casal que é impulsionado a sair de si. E novamente, sob a ordem do anjo, pega o menino e sua mãe e volta para Israel. Mas, vendo o perigo, teve medo, sentiu receio pela segurança de sua família e partiu para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, onde o menino crescia e se fortalecia, pleno de sabedoria, e a graça de Deus o acompanhava. O menino Jesus bebia da sabedoria e da experiência humana, religiosa dos seus pais, de José e de Maria. Por isso, Nazaré, a casa de Maria, é a casa do Evangelho. Porque a experiência do Evangelho de Jesus, do anúncio da boa notícia, não se inicia somente quando ele começa a pregar, mas de toda a sua vivência, de toda a sua experiência religiosa, do seu encontro com as pessoas, do ver a realidade pela qual passava aqueles que eram os seus contemporâneos, por aquilo que se ouvia. Tudo isso vai criando e vai fomentando uma determinada sensibilidade, um modo de se construir como humano, com a sua natureza humana, já que a pessoa de Jesus é a pessoa
do Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas existe esta íntima relação, não é? Onde o menino crescia, então, acompanha o filho na sua experiência religiosa, pois todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, não é? A relação esponsal de José e de Maria está marcada pela obediência. A obediência também recíproca, não é só a obediência com relação a Deus, mas a obediência também entre ambos. É preciso que haja obediência também na família, já que obediência significa esta escuta atenta e esse colocar-se em sintonia com o outro para o bem do outro. Então, a atitude obediencial não é uma questão de autoridade. Eu sou pai, tu obedeces. Não, é uma atitude de escuta recíproca, de busca recíproca do bem, né, de compreensão. O que significa que ambos escutam e aderem à vontade de Deus. Em todas as circunstâncias da sua vida, diz o Papa, José soube pronunciar o seu fiat. Em latim, fiat é sim. Assim como Maria na Anunciação e Jesus no Getsêmani. A vida do cristão é justamente esta adesão e esta resposta a Deus. E aqui, já indo para a nossa conclusão, o Evangelho da família. Antes de tudo, é preciso viver a caridade conjugal, a exemplo daquilo que nos exorta São Paulo. E aí São Paulo elenca, aliás, o Papa elenca, a partir do capítulo 13 da carta aos Coríntios, 4 a 7, ele elenca aqui, neste documento, uma série de atitudes que são fundamentais para fundamentar e alicerçar uma verdadeira e profunda caridade pastoral. E aqui eu vou somente citar a paciência, a atitude do serviço, a cura da inveja, o combate ao orgulho, a vivência da amabilidade, o despreendimento, o renunciar a todo tipo de violência interior, o perdão, o alegrar-se com os outros, o saber desculpar sempre, o saber confiar, o saber esperar e o saber suportar. Aí quando a gente olha esse elenco todo, a gente diz, poxa, como é que eu vou viver tudo isso na minha família? Não é? Mas a gente tem que viver alguma coisa, a gente não consegue viver tudo, mas a gente está numa atitude, numa caminhada de busca, de vivência, de construção, porque senão a gente fica almejando atingir 100%, e como a gente consegue somente 50%, 60%, a gente desiste de tudo. Não, é um caminhar, é uma busca, é uma conquista, sempre sabendo que Deus está caminhando conosco. O amor conjugal é aquele que une os esposos, e que uniu Maria a José. É o amor significado, diz o Papa, enriquecido e iluminado pela graça do sacramento do matrimônio. É uma união afetiva, espiritual e oblativa, mas que reúne em si a ternura da amizade e a paixão erótica, embora seja capaz de substituir, mesmo quando os sentimentos e a paixão enfraquecem. O Papa coloca expressões aqui, ele é bem realista, faz parte da vida familiar, faz parte da vida matrimonial, no seu verdadeiro e mais profundo significado. O Evangelho da família é a alegria que enche o coração e a vida inteira, porque em Cristo somos libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. É o documento Evangelii Gaudium. Olhemos, portanto, para Nazaré, a casa de Maria, o lugar do Evangelho, da família, e roguemos, contemplando a sua exemplaridade, a sua presença, intercessão e proteção. O amor esponsal de Maria e de José nos apresenta Jesus, pois ele está sob o olhar amoroso de sua mãe e de José, que como sombra do Pai Celeste, guarda-o, protege-o, segue os seus passos, jamais se afastando dele. É muito bonito, eu achei, muito simples o tema do Sírio deste ano, ao mesmo tempo muito profundo, muito bonito, muito enriquecedor. Esse é um verdadeiro projeto de vida. O Evangelho da família na casa de Maria. Dá para a gente refletir e tirar muitas atitudes a partir da proposta da temática do Sírio deste ano.
E pronto, vamos à conclusão então, né? Vamos fazer juntos esta oração, oração à Sagrada Família. Então, um lado começa, depois segue o outro lado, né? Todos, Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Muito bem. A primeira coisa que eu acho importante é que nós precisamos crescer mais no espírito ecumênico, né? Esse é um segundo nível. O primeiro nível é a questão do respeito entre as pessoas, não é? E eu acho que isso é fundamental. Quando há respeito, quando há capacidade e possibilidade de escuta, a gente pode dialogar mesmo, apesar das diferenças, né? Eu tenho uma experiência, dias atrás, a gente foi abençoar as famílias, a gente está abençoando todas as famílias das comunidades da nossa paróquia, no dia do padroeiro. A gente vai a pé, de casa em casa, abençoando, as famílias já se predispõem. E muitas vezes tem irmãos evangélicos que pedem para que eu dê uma bênção. Padre, vem aqui me abençoar, não é? Encontrei vários, mas encontrei também, um dia desse, uma coisa que me deixou assim muito triste. Eu cheguei, na verdade eu não fui abençoar, eu fui cumprimentar a pessoa por educação, porque tem a educação em primeiro lugar, bom dia. Simplesmente a pessoa virou as costas para mim e me deixou lá sozinho, eu me senti mal. Mas ele fez aquilo por quê? Porque ele era evangélico e eu estava com a minha túnica, com estola, etc. Então achei aquela atitude assim, uma falta de humanidade. Mas eu andei 2 casas à frente, eu nunca tinha sido tão bem recebido como fui recebido. Era uma família evangélica. Então, depende muito das pessoas. Então, quando há possibilidade de diálogo, quando não há essa atitude de ataque, aí nós podemos dialogar. Também dialogar a respeito de Maria, né? Sabemos que há muita ignorância, porque as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes tradicionais, nós sabemos que tem uma postura completamente diferente. Então, às vezes fica difícil a gente dialogar em situações como estas. Onde é possível dialogar, a gente dialoga. Onde a gente vê que entra uma atitude mesmo de combate e tudo mais, eu acho que é evangélico até a gente, né? Porque não tem como, a gente acaba se agredindo às vezes, até do ponto de vista, né? Escutando coisas que não gostaria de escutar. E nem por isso a gente deve deixar e abandonar a nossa fé em que nós acreditamos, sempre lembrando aquele princípio que falamos no início: quanto mais evangélicos nós formos, mais nós compreenderemos o sentido e a presença e a missão de Maria na história da salvação, na vida nossa de cristãos, na vida da igreja, não é? Isso é um elemento fundamental e importante. Quem depois vai acompanhar pelo vídeo, né, a Escola da Fé, que começou hoje com esse modo assim também belo, profundo e familiar, para nos estimular ao encontro, nos estimular ao aprofundamento e amar sempre mais a igreja, amando, né, Nosso Senhor, amando Nossa Senhora e São José, e amando-nos mutuamente,
na vivência mesmo de uma verdadeira família, que somos a família Santíssima Trindade. Concluamos. Ave Maria, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.